Band Cidade de volta agora para falar de eleições. O Partido Verde de Taubaté decidiu apoiar a pré-candidata a prefeita Poliana Gama, do PPS. Depois do Tribunal Superior Eleitoral manter a cassação do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, do PSDB, e do vice Edson Aparecido, do PSD, havia a expectativa do partido lançar candidatura própria ao Executivo. Mas durante a convenção realizada ontem à noite, ficou definido que o partido formará coligação com o grupo encabeçado por Poliana. Hoje, o PSB de Taubaté fará a convenção. Agora pela manhã, o vereador Jofre Neto, que é do PSB, postou em uma rede social que o partido fechou apoio à coligação que segue encabeçada por Ortiz Júnior. É importante ressaltar que Ortiz e o professor Edson seguem nos cargos até a notificação da Justiça Eleitoral e não há prazo para que isso aconteça. E neste ano, os jovens não devem comparecer em peso nas urnas. O número de eleitores entre 16 e 17 anos, cujo voto é facultativo, caiu cerca de 27%. É a maior baixa desde 1992. Essa geração conectada que pintou a cara com as cores do Brasil e lotou as ruas protestando contra a corrupção desanimou. Os números comprovam essa descrença na política. Taubaté teve um crescimento populacional de 7% nos últimos 4 anos. Em 2012, 1.200 pessoas com menos de 18 anos tiraram o título de eleitor. Mas para esta eleição, só 800 jovens devem ir às urnas. Redução de 31%. Para esse cientista social, essa redução no número de jovens eleitores mostra como eles vêm encarando a política com certa desconfiança. Vivemos um momento em que as pessoas, de maneira geral, e isso afeta diretamente os jovens, né? De um descrédito muito grande ao Estado, o Estado propriamente dito, né? Esse Estado moderno, que há um tempo atrás era o símbolo da ordem, o símbolo do progresso, o lema inscrito na nossa bandeira, e que hoje é símbolo, né, da corrupção, é símbolo, né, de aproveitadores, de grupos de interesse que não são necessariamente partidos. Então nós temos, para além disso, a morte das ideologias, né? Então o jovem não tem onde se apegar, né? Eu vou seguir esse, vou seguir aquele, por quê? O que justifica o meu esforço de ter um engajamento político mais direto, né? Os eleitores com menos de 18 anos encolheram tanto que é o menor número já observado desde 1992, quando o direito ao voto ainda engatinhava no Brasil, depois de um período sombrio com o exército no poder. O número de adolescentes de 16, 17 anos interessados em ir às urnas em outubro deste ano caiu quase 30% aqui em São José dos Campos, comparado com a participação deles nas eleições municipais de 2012. E para muitos que aceitam essa responsabilidade de escolher o futuro prefeito da cidade e os integrantes da Câmara Municipal, o incentivo começa na escola. O título de eleitor foi a primeira conquista da Júlia. Ela completou 16 anos em janeiro e foi logo providenciando os documentos. Ela conta que foram as conversas com os professores que despertaram o interesse dela por política. Mas para essa estudante, participar das eleições representa muita responsabilidade com o futuro da cidade onde ela vive. Participar desde cedo, desde o ensino médio, é muito importante. Então, logo que eu fiz 16 anos, eu decidi que eu queria me envolver mais na política e através de debates na escola, eu percebi quanto isso é importante. Então, influenciado mais pelos meus professores do que pelos meus pais, porque meus pais participam também, mas a gente não discutia muito isso em casa. Então, a partir desse ano, eu me envolvi mais e percebi que era importante. Eu acabei tirando o meu título. O Pedro também queria ajudar na escolha do prefeito e dos vereadores de São José dos Campos, mas ele fez 16 anos só depois do prazo dado pela Justiça Eleitoral. O jovem que participa avidamente da política, ele tem um maior poder de mudança dentro da sociedade, ele não fica alienado das decisões que são feitas, né, pelos órgãos maiores e fiscalizadores do país. Acredito que seja muito importante esse jovem estar ali participando, porque é a geração dele que vai conseguir mudar todo o cenário de política que a gente tem no mundo. E quem viu o Brasil se libertar da ditadura e ter de volta o direito ao voto
dá um conselho. Eu acredito que todo momento de crise é um momento saudável, é um momento de purificação. Eu acredito que são nos momentos de crise que nós nos tornamos pessoas mais criativas, que nós nos tornamos pessoas mais proativas e mais solidárias. Então, esse momento é um momento de reflexão importante de toda a sociedade, né, com vistas justamente a dias melhores. E no próximo bloco tem a previsão do tempo para esta tarde e também morador de Taubaté reclama de água suja no distrito de Quiririm. Olha a cor da água. É a sua participação através do aplicativo Você na Band Vale. Nós voltamos em instantes, 1h10.